Estamos a 4 aulas do fim do curso, então, nesse mês de junho, agora, concluímos a nossa teoria geral das obrigações. Uma manhã fria no centro de São Paulo, a nossa São Paulo de Piratininga úmida, voltando a ser a terra da garoa, e nós aqui, nostalgicamente, pensando nas aulas presenciais na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Bem, como eu digo sempre, o Marcelo Cairala adora, é o que nós temos para hoje. E o que nós temos para hoje são as aulas telepresenciais. Vamos seguir a nossa conversa, e na aula de hoje eu inicio o debate com a questão do termo inicial da mora. Termo inicial da mora. Uma colega nossa me mandou uma pergunta por e-mail e eu disse a ela, por favor, faça essa pergunta ao vivo e em cores. Será que ela está nos assistindo? Eu peço desculpas, mas eu esqueci o seu nome. Você mandou um e-mail tão gentil, da turma 14. Marina, foi você, Marina, que me mandou? Ah, então tá bom. Marina, faz um favor. Não. Abre a voz. Essa hora da manhã você não vai escrever a sua pergunta. Abre a sua voz e diga aí que eu vou responder, que é uma pergunta linda, Marina. Muito obrigado por ter mandado a pergunta. Oi, professor, está me ouvindo? Perfeitamente bem, Marina. Onde você está? Que região do mundo? Eu falo de Itu, São Paulo. Terra do Bar do Alemão, Marina. Quando acabar a quarentena, você vai me chamar, nós vamos aí comer no Bar do Alemão original, porque eu como aqui em Moema, mas esse é fake. O original é aí de Itu. Nós vamos comer aí em Itu aquele parmegiana com direito à sobremesa de Affenstrudel. Sabia que a parmegiana aqui foi patenteada pela cidade? Eu só sabia porque eu vou para o Bar de Itu desde que eu era criança com meu avô, para você ter uma ideia. E aquele lugar que lembra a Floresta Negra, o restaurante, porque a madeira é escura, bonita. Então, Marina, está combinado que nós vamos almoçar em Itu. Conte para os amigos a sua pergunta, qual combinado. É que é. Então, professor, eu estava estudando a mora do credor e eu fiquei na dúvida se o artigo 400 contrariava o artigo 17. Porque o artigo 17, ele mostra uma exceção ao princípio do nominalismo, e ele diz respeito à desproporção contratual. Só que ele fala que a correção da desproporção cabe diretamente ao juiz, enquanto que o artigo 400 já fala que o favorecimento do devedor tem que ser pensado nessa questão da valorização da moeda. Tá, então é o seguinte, a dúvida da Marina é a seguinte, o princípio do nominalismo diz que a moeda não se corrige. O princípio do nominalismo é isso, a moeda hoje é a moeda daqui a um ano, eu não estou dizendo de mora, tá? Estou dizendo no prazo do cumprimento da obrigação. Se eu der um ano a Bruna para me pagar a dívida, R$1.000 hoje são os mesmos R$1.000 daqui a um ano. Só que o 400 vai dizer que se houver variação entre o valor da prestação devida hoje e o momento em que ela for entregue em razão da mora do credor, haverá nesse acréscimo responsabilidade do credor pelo pagamento. Então, o 317 vai dizer que a revisão contratual se deve ao trabalho do juiz para reequilibrar as prestações. E o 400, no caso de mora, vai dizer que cabe ao credor, por estar em mora, arcar com esse custo acrescido do valor que oscilou da prestação entre o momento em que deveria ser cumprida e o momento que foi efetivamente cumprida. E a Marina pergunta, os artigos são conciliáveis? Os artigos são conversáveis? E eu respondo, Marina, atenção agora, se tiver alguma dúvida, você me diz, tá? O artigo 317, ele trata de um desequilíbrio por motivo imprevisível no prazo para pagamento, portanto, lá eu estou com o programa obrigacional em ordem, não há patologia, não há doença, e nessa hipótese, efetivamente, ele permite ao juiz o reequilíbrio das prestações, ou seja, a revisão contratual que garanta o sinalagma funcional que foi perdido durante o processo obrigacional. Aqui, Marina, no 400, eu estou na patologia, eu estou na doença da obrigação, eu estou numa situação de mora creditores. E, portanto, a situação é distinta daquela do 317, em que, por um motivo imprevisível, houve desequilíbrio das prestações. O que eu tenho aqui no 400, na verdade, é uma obrigação que já está descumprida pelo credor, e por isso mesmo ele está em mora, logo há um acréscimo na sua responsabilidade, reduzindo o fardo do devedor. Portanto, são situações distintas. O 317 está no momento de adimplemento.
de cumprimento, em que a obrigação está sadia. O 400 da mora do credor está no momento de inadimplemento, em que a obrigação está doente, na patologia obrigacional. É essa a diferença entre o 317, que o juiz revisa a prestação, que por motivos imprevisíveis se desequilibrou, e do 400, em que o credor tem um acréscimo de responsabilidade por conta de sua mora. Lá é o curso do processo obrigacional sadio, saudável. Aqui é o momento de patologia. São situações jurídicas distintas. Deu para compreender, Marina? Me fiz claro? Faz muito sentido agora, que bom. Então, meus amigos, o que eu tenho que iniciar a nossa conversa agora é pelo termo inicial da mora. Pelo termo inicial da mora. Quando eu trato de termo inicial da mora, eu tenho dois dispositivos do Código Civil que podem nos ajudar. E os dispositivos, aliás, são três, mas vamos começar pelos dois que estão side by side. O primeiro é o artigo 397 do Código Civil. 397 do Código Civil. Em se tratando de obrigação positiva, anotem aí, dar, líquida, ou seja, certa quanto à existência e determinada quanto ao valor. Certa quanto à existência e determinada quanto ao valor. No seu termo, a tela está preta para você? Sério? Será que deu problema aqui? Então, peraí. Então, pera só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos arrumar isso daí. Vejam, por favor, agora se ela não está mais preta. Se ela não está mais preta, digam sim que eu prossigo. Então, eu volto. O inadimplemento da obrigação positiva, dar ou fazer. Positiva, dar ou fazer. No seu termo, dar ou fazer. Líquida, certa quanto à existência e determinada quanto ao valor. No seu termo, ou seja, na data do seu vencimento, constitui de pleno direito em mora o devedor. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma obrigação de pagar um valor determinado, como, aliás, é comum nas prestações. Por exemplo, o pagamento do meu plano de saúde tem data de vencimento. Por exemplo, o pagamento do meu condomínio tem data de vencimento. Por exemplo, o pagamento da escola dos meus filhos. Obrigação de dar, positiva, portanto, líquida, porque certa quanto à existência e determinada quanto ao valor, e com prazo de vencimento. Nessa hipótese, a mora é automática. Chegou a data, não havendo o pagamento, o devedor está em mora. Dies interpellat pro homine, ou seja, o tempo interpela pela pessoa. Não é necessária notificação, cartinha, cobrança para que o devedor esteja em mora. Se eu não paguei o meu condomínio do prédio no dia 2 de maio, dia 3, o devedor está em mora. Se eu não paguei a escola dos meus filhos, que veio o boleto, 15 de junho, dia 16, o devedor está em mora. Esta é a regra geral para a mora. Nas obrigações positivas, dar e fazer, com liquidez e prazo de vencimento. A regra é que a mora é automática. E se a mora é automática, com ela se iniciam os juros de mora, no dia seguinte ao vencimento da obrigação positiva, dar e fazer, líquida, certa quanto à existência e determinada quanto ao valor, e com prazo de vencimento. Dies interpellat pro homine. Contudo, se a prestação for daquele tipo previsto no parágrafo único do artigo 397, ou seja,
nas obrigações ilíquidas ou líquidas sem prazo de vencimento. Nesta hipótese de obrigação sem prazo de vencimento, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. O termo aqui, não se preocupem, interpelação, notificação, cartinha de cobrança, o termo que vocês utilizarem aqui, ele é irrelevante para a compreensão do que precisa ser dito. Nas hipóteses de obrigações ilíquidas ou de obrigações sem prazo de vencimento, a mora não é automática. A mora exige uma conduta do credor de colocar, constituir o devedor em mora. Então, a mora exige interpelação. Leiam por uma carta, leiam por uma comunicação, leiam por um e-mail, leiam por um WhatsApp dizendo, devedor, você está constituído em mora. A ideia aqui é, portanto, que se a obrigação não tem prazo determinado, eu regresso ao artigo 134 do Código Civil, que vai dizer que os negócios jurídicos entre vivos sem prazo são exequíveis desde logo. Portanto, Alexander, respondendo à sua pergunta, se prazo não há, o prazo é aquele que o credor conceder. E se o credor pode exigir desde logo, ele pode constituir em mora desde logo. Basta que ele diga, como não tem prazo, amanhã cumpra a prestação, senão você estará em mora. A mesma notificação, a mesma interpelação, a mesma cartinha, o mesmo e-mail, o mesmo WhatsApp que exija do credor, do devedor, o pagamento nas obrigações sem prazo, também o constitui em mora. Só para dizer uma coisa para vocês sobre isso. A lei não exige aqui forma escrita. Então, a interpelação poderia ser, inclusive, por voz. Eu posso mandar um áudio ou um vídeo no WhatsApp dizendo, devedor, você me deve, a obrigação não tem prazo de vencimento, pague amanhã, sob pena de estar constituído em mora. Normalmente, na realidade da vida, a gente, como advogado, recomenda por escrito para que haja prova do recebimento da notificação. Só que cada vez mais no mundo virtual, em que se admite, aliás, saiu um provimento agora do CNJ sobre atos extrajudiciais virtuais ou por forma digital, o provimento 100, que eu não estudei ainda, mas eu vou fazer uma live sobre ele. De qualquer maneira, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a lei não exige forma escrita, então é possível interpelação verbal sem nenhum problema. A questão é que, na prática, a gente acaba fazendo por papel para que haja prova da interpelação ou da notificação. Um termo técnico agora para vocês. Quando a mora é automática, quando ela está no caput do artigo 397, ela é chamada de mora ex re. Ex re porque ela é automática. Ela está no caput do artigo 397. Ela não depende de nenhuma atitude do credor. Quando a mora depende de interpelação, quando ela se encontra na hipótese do artigo 397, parágrafo único, essa mora é chamada de mora ex persona. Então, Simão, na mora ex re, os juros são iniciados com a mora. Sim, no momento seguinte ao vencimento, no dia seguinte ao vencimento, inicia-se a mora e iniciam-se os juros. Na mora ex persona, do parágrafo único do artigo 397, a mora se inicia com a notificação. Na lei de parcelamento do solo urbano, anotem o número dela aí, 6766 de 79. 6766 79. No seu artigo 32, e no decreto de 58/37 do tempo do Getúlio Vargas,
58/37, no seu artigo 14, que cuida de loteamento urbano, então vou repetir as duas leis, 67 e 66 de 79, artigo 32, e decreto 58/37, artigo 14, que cuida de loteamentos, esses dois diplomas legislativos que cuidam do parcelamento do solo, urbano e rural, os dois exigem que para que o adquirente do lote, para que o adquirente da fração esteja em mora, o loteador, o vendedor deve notificá-lo. Esses dois dispositivos exigem notificação para que a mora surja neste tipo de contrato, compra e venda de lotes. Então, reparem, a mora é, em regra, ex-ré, porque a obrigação está vencida, está positiva, dar e fazer, líquida e tem termo, tem dia para pagar. Por exemplo, na hipótese desses dois diplomas, a mora será ex persona, porque eu me afasto por força de lei especial da regra geral do Código Civil, criando uma mora ex persona e não uma mora ex ré. Ela é ex persona por opção da lei especial. Portanto, meus amigos, na hipótese de mora ex ré, os juros são aqueles que se iniciam com a própria mora. No caso de mora ex persona, os juros se iniciam quando houver a interpelação que constitui o devedor em mora. Mas, Simão, eu estava lendo aqui o Código Civil, porque eu já li tudo, você recomendou que a gente lesse os artigos com antecedência, e tem um artigo aqui do Código Civil que vai dizer que os juros de mora são contados a partir da citação inicial. É o artigo 405 do Código Civil. Eu peço aos senhores que atentem para o que eu vou dizer agora, e isso é absolutamente importante. Os juros nas hipóteses de mora ex ré têm regra especial, que é a regra do artigo 397 caput do Código Civil. Os juros de mora na mora ex ré se iniciam com a mora. Eu não aplico o artigo 405. Aliás, o CPC... Marcelo, eu esqueci de pedir um favor. O CPC tem um artigo específico que vai dizer... O novo, o velho não tinha, que vai dizer exatamente isso. Sobre a citação. No artigo de citação, ele vai dizer sobre os juros de mora. Dá uma olhadinha nisso e vê se você acha e reproduz aqui para os alunos. Mas o artigo 405 é um erro comum dos advogados, infelizmente um erro comum de alguns magistrados, entenderem que o 405 se sobrepõe ao 397. Isto é um erro. O 405, que diz que os juros de mora contam-se desde a citação, não se aplica às obrigações positivas líquidas com termo de vencimento em que a mora é ex ré. Ele se aplica apenas à mora ex persona. Porque reparem o seguinte, senhores. Quando não há prazo de vencimento e eu não notifico o devedor, atenção agora, não há prazo de vencimento, eu não notifico o devedor e eu não o constituo em mora. Eu digo assim, Marcelo, você me deve R$1.000. Não dou prazo para ele pagar. Passa-se um ano e o Marcelo não me pagou os R$1.000. E eu entro com uma ação de cobrança. Nesse momento, o Marcelo será citado. E nesse momento, o Marcelo está constituído em mora, porque eu não fiz uma prévia notificação, porque eu não fiz uma prévia interpelação. E nesse momento em que o Marcelo foi citado, a obrigação era uma hipótese de mora ex persona, mora por notificação, a citação equivale à notificação, à interpelação. E daí inicia-se a mora. E daí iniciam-se os juros. Então, no fundo, meus amigos, o 405 tem aplicação residual no sistema jurídico brasileiro. Por quê? Pelo artigo 397, que se verifica na prática, na enorme maioria das relações contratuais, porque a enorme maioria das relações contratuais é de dar dinheiro,
líquida e tem prazo de vencimento, a mora se inicia automaticamente e ex-ré. O artigo 405 tem uma aplicação diminuída, uma aplicação residual, uma aplicação para as hipóteses em que não há mora ex-ré e sim mora ex persona. E o Marcelo agora vai ler o artigo 240 do CPC e o professor Simão vai acrescer ao slide o artigo 240 do CPC. Marcelo, muito bom dia. Faz frio em Moema, Marcelo? Ou Moema tá com calor? Tá frio aqui também, professor. Faz bom frio dia. em Moema. Bom dia a todos. Bom, o artigo 240 do CPC diz que a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, induz-lhe dispendência, torna litigiosa a coisa, constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto no artigo 397 e 398 do Código Civil. Bom, Marcelo, se ressalvado o 397, o 398 eu não tratei ainda, certo? O próprio 240 esclarece o 405, para dizer, juiz, se a mora é automática, os juros não dependem de interpelação. Logo, a citação não é relevante para esta hipótese obrigacional. Estou certo, Marcelo, ou estou errado? Está perfeitamente certo. Marcelo, leia o artigo 398 para ele, sobre o ato ilícito, que eu vou pegar uma garrafinha d'água que eu esqueci de pegar a garrafinha d'água. Só para fazer uma nota agora para vocês. O 398 vai tratar de uma outra situação, não de uma situação de contrato. O Emanuel pergunta, os juros moratórios começam a contar também com a comunicação extrajudicial? Nos juros moratórios, nas obrigações sem prazo, Emanuel, começam quando começa a mora. E quando começa a mora, normalmente? Quando eu interpelo, quando eu cobro. Se eu não interpelei extrajudicialmente, a citação equivale à interpelação. E daí os juros começam com a citação. Se eu interpelei extrajudicialmente, os juros começam com a mora. E quando começou a mora? Com a interpelação. Portanto, Emanuel, efetivamente, o 405 se aplica em situações residuais, pouquíssimo frequentes na prática. Deixa eu ir pegar a minha água e o Marcelo deu 398 sobre a responsabilidade extracontratual. Artigo 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou. Isso é bem interessante na prática. Portanto, meus amigos, portanto, minhas amigas, na situação de ilícito extracontratual, artigo 398, por exemplo, alguém atropela e machuca uma pessoa, por exemplo, alguém pratica um dano moral por meio de um ato ilícito, dizendo fulano é um ladrão, tal pessoa é um corrupto. Nestas hipóteses, os juros se iniciam com o descumprimento com a prática do ato ilícito. Com a prática do ato ilícito. Isso quer dizer o quê? Se por uma infelicidade alguém atropela e mata uma pessoa, e a família demorar 6 meses ou 1 ano para propor a ação indenizatória, os juros pelo ilícito se iniciam, quando o ato ilícito foi praticado. Qual juros e qual ilícito? Eu estou pensando que eu vou pedir danos materiais, por exemplo, porque a pessoa antes de morrer foi hospitalizada e eu tive custos. Porque a pessoa antes de falecer, depois que faleceu, eu tive os custos do funeral e do enterro. Porque a pessoa tinha ali uma atividade remunerada e eu vou pedir os lucros cessantes por morte, porque o pai de família tinha um salário mínimo pago todo mês, agora ele morreu, ele tem filhos pequenos, o causador do dano vai pagar o equivalente ao salário que ele recebia, R$1.000 por mês. Todos esses danos materiais, eu não falei do moral, porque o moral daqui a pouco eu falo, tá?
No moral, os juros vão ter uma regra um pouco diferente, mas nos danos materiais, os juros se iniciam com a prática do ilícito. Portanto, meus amigos, o 398 também excepciona o 405. Reparem que o 405, quando trata dos juros, descontam-se os juros de mora desde a citação. E o 397 e o 398, no ilícito contratual, o 397, no ilícito extracontratual, o 398, e agora lidos com o 240 do CPC, indicam que o 405 tem uma aplicação residual. Não entendi, Ramsés. Parâmetros dos juros significam parâmetros dos juros. Eu estou dando o termo inicial dos juros. Se você quer saber qual é o valor dos juros, Ramsés, foi a aula passada, ou retrasada, quando eu trabalhei o 406 do Código Civil. Lembra-se? Selic, CTN, aquela briga toda, foi lá que eu trabalhei o valor. Isso já foi dado em aulas pretéritas. Senhores, senhoras, senhoritas, está tudo ok até esse momento? Compreendemos o início da mora, quando a obrigação tem termo, quando ela não tem termo, quando começam os juros, quando não começam os juros? Está tudo ok até aqui? Professor, existe algum tipo de suspensão dos juros de mora enquanto se judicializa a existência ou não do ilícito? Não, Rodrigo. Se o credor da indenização decorrente do ilícito extracontratual, 398, vamos pensar, batida de automóvel, eu precisei arrumar meu carro. Aquele custo de arrumar meu carro é um dano material. Os juros começam com a batida. Ah, mas Simão, se você demorou 1 ano e meio para propor ação, em tese, porque eu não quero tratar de suprécio, vai. Mas os juros começam com a batida do ato ilícito, e não da citação, e não do 405. Meus amigos, até aqui está tudo em ordem. Ou seja, digam que o professor Simão pode prosseguir, porque eu quero prosseguir com mais uma ideia. Está tudo ok, meus amigos? Deixa eu ver aqui uma ideia que eu quero prosseguir. Com relação ao dano moral, os juros têm uma dinâmica própria. Dinâmica própria porque o dano moral, ele é um dano não quantificado desde logo. Ele gera uma situação de iliquidez. Porque quanto é que vale, numa tragédia, a vida do meu filho que morreu atropelado? Quanto vale, numa tragédia, a vida do meu pai que morreu num acidente com queda de avião da TAM? Quanto vale, numa situação de humilhação, o meu nome achincalhado nos jornais? Depois, vocês são muito novos, lancem aí, Escola Base, o maior caso de erro de acusação de pedofilia no Brasil, em que a imprensa destruiu a vida de família, das 2 famílias proprietárias da escola, acusando-as de pedofilia, onde nunca existiu pedofilia. Essas famílias foram humilhadas, perseguidas, apanharam na rua e não havia nenhuma situação de pedofilia. Foi um erro da polícia. Quanto é que custa, né, em termos materiais, a minha vida destruída em todos os órgãos de imprensa? Pois olhem aí, Escola Base, condenação, dano moral. Essa Escola Base, se não me engano, era aqui no Cambuci, em São Paulo. É aqui em São Paulo, na Zona Sul. Bom, como no dano moral eu tenho uma situação de iliquidez, o juiz tem que liquidar, dar o valor, fala, não, fixa o valor em 1.000, 2.000, 3.000, 50.000. Nesta hipótese, nós temos 2 questões interessantes que eu quero pôr para vocês sobre os danos morais. Então, vamos ler juntos 2 orientações sumuladas pelos tribunais. No caso das relações civis, o STJ diz o seguinte, relações civis. É isso mesmo, Ramsés. É essa a notícia da Escola Base. E se você olhar, Ramsés, tem notícias da Record, da Globo. Foi um caso muito... Uma tragédia para aquelas famílias que foram injustamente acusadas de serem promotoras da pedofilia. E para o motorista da escola, que seria o pedófilo. Foi uma coisa absurda esse caso. O Luca está dizendo que aconteceu com o guitarrista do The Who. Deixa eu ler aqui o chat, que eu adoro aprender coisas que eu não sei.
Eu sei que na Inglaterra aconteceu com o estadista Derru, uma acusação que se mostrou infundada e ferrou a vida dele. Luca, o problema hoje em dia, aliás, Luca é um nome italiano com 2 Cs, né? Luca é uma cidade das mais bonitas da Toscana. O problema hoje em dia, como nós temos redes sociais em que a imprensa condena antes de apurar e a rede social condena antes de apurar, imagina naquele tempo que nem tinha rede social e que as pessoas já condenavam os outros antes de apurarem. Então, hoje nós vivemos o que a gente chama de execução sumária. Aliás, nós vivemos uma democracia curiosa. A democracia hoje em dia ela é curiosa porque se eu falo o que vocês gostam de ouvir, a maioria, eu posso falar. Se eu falo que não se gosta de ouvir, eu não posso falar. Então é uma democracia seletiva. Eu estou com bastante raiva, especialmente do prefeito. Depois vejam por que nas redes sociais, porque a aula não é hora de fazer proselitismo político, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para lado nenhum. Pois olha a minha opinião sobre o prefeito de São Paulo. Mas o STJ, para as relações civis empresariais, aquelas regidas pelo Código Civil, ela vai dizer o seguinte, a súmula vai dizer o seguinte, súmula 362, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Desde a data do arbitramento. Portanto, nós temos aqui uma situação em que, para a correção monetária, os juros do dano moral, nós temos uma regra própria em que a correção não começa com o ato ilícito. A correção começa com... Correção quer dizer o valor da inflação, a correção da perda ou da alteração do padrão monetário, do valor da moeda, do valor de compra da moeda, se inicia a partir da fixação do arbitramento do dano moral. Com relação aos juros, prevalece a dicção da súmula 54 do STJ, pela qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Então, eu quero separar duas coisas para vocês. A correção monetária no dano moral não se inicia com o ato ilícito, se inicia quando o juiz fixa o valor, como diz a súmula 362, no momento do arbitramento. Os juros de mora, no caso do dano moral, se iniciam pela súmula 54 do STJ, a partir, e pelo artigo 398 do Código Civil, a partir do evento danoso. A partir do evento danoso. Eu aqui queria lançar para vocês uma outra questão, que outro dia eu estava lá em Caruaru e me lançaram essa nota. Não, deixa isso, depois eu falo disso mais para frente, senão vai dar confusão. Então, esse é o resumo da ópera. Dano moral, correção monetária, a partir do arbitramento, súmula 362. Juros de mora, em dano moral, súmula 54 do STJ e artigo 398, a partir da prática do ato ilícito. Uma última nota, também temos uma súmula do TST para as relações trabalhistas, portanto, agora saímos do Código Civil, que é a súmula 439, que vai dizer que nas condenações por dano moral, nas relações trabalhistas, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão do arbitramento ou de alteração do valor. Portanto, é mais ou menos conversa análoga à regra da súmula 362 do STJ. E os juros incidem desde o ajuizamento da ação. Reparem que os juros também têm regra própria na CLT, artigo 883. No Código Civil, aplicando a dicção do 398, lido com a súmula 54 do STJ, os juros se iniciam com a prática do ato ilícito. Senhores, senhoras e senhoritas, fechei agora o dano moral, com relação à questão dos juros em dano moral. Alguma outra questão
que não tenha ficado clara com relação a isto, ao termo inicial da mora? Artigos 397, 398, os juros do 405 e os juros e correção do dano moral com as súmulas do STJ 54, súmula 362 e súmula do TST, tudo em ordem? Consegui fechar o quadro nesse momento? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém não entendeu o que eu disse? Tudo ok? Ninguém responde nada. Silêncio absoluto. Pode falar no mic. Pode, Gustavo. Pode falar no mic. Oi, professor. Bom dia. Bom dia. De onde você fala, Gustavo? Guarulhos. Tá feia a situação aí da pandemia. Você viu os UTIs em Guarulhos? Pois é, tá meio complicado aqui, né? Então, ficar em casa mesmo. Fica em casa. Fica em casa. Diga lá, meu querido. Então, nessa última parte, eu não peguei direito aqui quanto à parte do dano moral. Que, pelo que eu entendi, o dano moral, por ele ser, tipo, meio difícil de apurar, assim, pelo juiz, Sim. o STJ, na súmula 362, fala que A correção monetária se inicia pelo arbitramento. E, da mesma maneira, nas relações trabalhistas, o TST, na súmula 439, diz que a correção monetária, ou seja, o IGPM, que é a correção monetária oficial pelo governo, se inicia com o arbitramento. Uhum. Aí Mas o arbitramento seria, tipo, depois... Arbitramento, deixa eu explicar para você, talvez o termo não ficou claro. É o juiz dizer, o dano moral vale tanto. É fixar o número do dano moral, ou seja, o número da indenização. Porque nessa hipótese, como a dívida é ilíquida, é o juiz que liquida o valor dizendo Gustavo xingou o Simão. Simão tem direito a R$1.000 de correção monetária. Então, só para deixar clara a sua pergunta. Se você me xingar hoje, que é dia 3 de junho, tá certo? De 2020, eu entrar com uma ação dia 5 de junho de 2020, e o juiz demorar um ano até sair a sentença, e em 5 de junho de 2021, o juiz diz, Gustavo deve a Simão R$1.000 de dano moral. A correção monetária incidirá a partir do momento que você me xingou. Tá, entendi. E aí, a súmula 54, ela fala que os juros moratórios se iniciariam no momento do dano moral? Isso. Então, Gustavo, se o juiz fixou em junho de 21 R$1.000, os juros correram desde o dia que você me xingou. Tudo bem? Mas a correção só do dia que o juiz fixou. Tá. Portanto, os juros do 406, daqueles R$1.000, começam que dia? No dia 3 de junho de 20, quando você me xingou. E a correção, 5 de junho de 21, quando o juiz fixou os R$1.000. Ah, tá. Entendi agora. Tá? Obrigado, Gustavo. Todos entenderam Valeu. isso? O Cícero está lembrando que, com relação aos honorários de advogado, o artigo 85 do CPC vai dizer que, quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Ou seja, com relação aos honorários, os juros não se iniciam nem quando são fixados, não se iniciam nem quando são fixados, não se iniciam quando são fixados por sentença. Os honorários, os juros sobre honorários advocatícios só se iniciam com o trânsito em julgado. Obrigado, Cícero. É o artigo 85, parágrafo 16 do CPC. Eu vou copiar aqui, Cícero, para deixar aqui nas minhas anotações também isso. Tá certo? Muito obrigado pela informação. Mais alguma dúvida, senhores? Mais alguma questão? Mais alguma dúvida sobre juros e início dos prazos de fluência? Senhores, deem ok aqui no chat, senão eu fico inseguro. O tema não é exatamente dos mais fáceis. O Mike não entendeu qual é a correção que é essa? A correção é a inflação, Mike. A correção é sempre inflação. É aquele tema que eu trabalhei há 2 aulas, quando eu trabalhei as 4 coisas, perdas e danos, juros, correção e honorários de advogado. É exatamente aquilo. A correção monetária é a inflação. É a reposição
das perdas da moeda. É exatamente isso, Mike. Marcelo, apenas para enriquecer, lembro também enunciado aprovado na última jornada do CJ que estivemos juntos. Qual foi o último, Marcelo? 619? Põe aí, eu não lembro. Eu não lembro desse 619, sinceramente falando. Ponha na tela, por favor, porque se você não puser, o professor Simão tem uma memória antiga, já tá gasta a memória. Aliás, o Sherlock Holmes, quando tratava da memória, no Estudo em Vermelho, que é a primeira obra dele, que ele aparece, quando o Conan Doyle cria a personagem, o Watson está muito impressionado porque ele leu no jornal alguma coisa sobre o sistema solar. E daí ele diz para o Holmes, olha, o sistema solar, papapá. Daí o Holmes fala assim, sistema solar, eu não sei quais são os planetas do sistema solar. E o Watson fala para ele assim, mas você sabe tanta coisa, Holmes, e não sabe os planetas do sistema solar? E o Holmes responde, the brain is like an attic. Ele diz, o cérebro é como um sótão. Ele é formado por um conjunto de caixas. E essas caixas são de tamanho limitado. Para pôr algumas caixas novas, eu preciso tirar as velhas. E realmente, para minha profissão, os planetas do sistema solar são irrelevantes. Portanto, eu não quero nem conhecê-los para não ocupar espaço útil no meu cérebro. Eu, como já estou... É isso que ele não sabia, Fábio? Que a Terra gira em torno do Sol? Era essa a conversa? Eu não sei se era bem isso, hein, Fábio? Também a minha memória pode estar me traindo. Então, o Marcelo diz que o enunciado 619 do CJF vai dizer que a interpelação extrajudicial de que trata o artigo 397 do Código Civil, ela pode se dar por meio eletrônico, como e-mail, outros aplicativos de conversa online, desde que demonstrada a ciência inequívoca do interpelado. Ou seja, Marcelo, completou exatamente o que eu dizia, que a interpelação aqui não exige forma escrita, ela não precisa ser judicial, nem extra. Pode ser, inclusive, interpelação por WhatsApp. Maravilha, maravilha. Eu vou até também deixar anotado isso aqui nos meus escritos para não perder a ideia do enunciado 369 da última jornada, que, aliás, eu e o Marcelo estivemos juntos na comissão de obrigações. O Marcelo Matos, não o Marcelo Cairala, que naquele tempo não era nem nascido ainda. Muito bem. Dito isto, eu vou agora trabalhar... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui nos juros. Eu vou trabalhar agora... Não vou falar de juros de direito intertemporal, porque o código já está em vigor há 1000 anos. Eu vou trabalhar agora... Ou eu falo, deixa eu falar uma coisa, senão eu fico devendo para os senhores, eu fico depois preocupado de não falar para os senhores. Eu vou trabalhar um último tema de juros dentro dessa questão da mora, e depois eu falo da purgação da mora. Mas um último tema de juros relacionado à mora diz respeito ao direito intertemporal. O que é isso? O que é isso? Nós temos obrigações firmadas na vigência do Código de 16. Na vigência do Código de 16. E a mora se iniciou na vigência do Código de 16. Vamos supor que ela se iniciou em 1999. O devedor, em 2002, 1 de janeiro, antes do Código... Em 2003, 1 de janeiro, antes do Código entrar em vigor, foi lá e pagou os juros de mora. O Código de 2002 não estava em vigor. Então, anotem a primeira situação. Contrato celebrado na vigência do CC de 16. Mora iniciada na vigência do CC de 16. A mora foi purgada. A obrigação foi paga na vigência do CC de 16. Os juros, obviamente, são os fixados pelo CC de 16. Artigo 1062 do Código de 16. A mora se iniciou no CC de 16, porque a obrigação se formou no CC de 16, e a obrigação foi extinta por purgação na vigência do CC de 16. Nesta hipótese, os juros são do Código de 16. Por quê, meus amigos? Eu não posso retroagir o Código de 2002 para uma situação
já extinta. Segunda hipótese. Contrato celebrado na vigência do Código Civil de 16. Mas a mora se inicia na vigência do Código de 2002. Simão deve a Marcelo 20 prestações. Simão celebrou com Marcelo esse contrato no ano de 2002, vacatio legis do Código. Pagou 10 prestações na vigência do Código Antigo. Não atrasou nada, não teve mora. Depois que o Código Novo entra em vigor, Simão está em mora. Simão atrasa uma prestação. A mora nasceu durante a vigência do Código de 2002. Então, os juros serão os do Código de 2002. Segunda hipótese, para vocês anotarem. Contrato formado na vigência do CC de 16, mas a mora iniciada na vigência do CC de 2002. Juros do CC de 2002. Artigo 406 do Código Civil. Quem anota em computador, faz uma coisa para mim. Faz copy-paste aí do que vocês anotaram até agora e põe aqui no chat que eu quero ler se vocês anotaram certo as hipóteses 1 e as hipóteses 2. Depois eu vou para a hipótese 3. A hipótese 3, ela é mais complicada. A obrigação se formou. Vamos lá. Primeira situação. Contrato celebrado em vigência do CC16. Mora iniciada em sua vigência e paga em sua vigência. Perfeito. Os juros são fixados no 1062 desse código. Não pode retroagir o código de 2002 para uma situação já extinta. Contrato celebrado na vigência do código anterior e mora iniciado na vigência do atual. Os juros são do 406. Então, Mike, só corrige ali que você pôs 202 e é código de 2002. Está perfeita a sua redação. 406. Contrato celebrado na vigência do código 16 e a mora extinta no código 16. Os juros são de acordo com o CC16. Põe aí, Ana Heloísa. Artigo 1062, juros de 0,5% ao mês. Depois, contrato celebrado na vigência do CC16 e a mora nasce CC02. Os juros são de acordo com o CC02 406. Perfeito. Entenderam bem. Agora, terceira situação. Anotem agora. Contrato celebrado na vigência do CC de 16. Mora iniciada na vigência do CC de 16. Mora que prossegue durante a vigência do Código Civil de 2002. Eu vou ter que, infelizmente, fazer o velho sistema da ausência de lousa, que eu vou retomar depois de tantas aulas virtuais, que é o papelzinho. Infelizmente, eu vou ter que fazer um desenho aqui para vocês. O Código Civil de 2002 entrou em vigor no dia... Aliás, Marcelo, depois faz um slide para mim e manda para ficar bonitinho para próximas aulas virtuais, se um dia houver. Entrou em vigor no dia 10/1 de 03. Ele é de 2002, teve um ano de vacácio, entrou em vigor no dia 10/1 de 2003. Então, aqui eu tenho o código de 16, aqui eu tenho o código de 2002. Peço desculpas, mas hoje vai ter que ser esquema papelzinho, o professor Simão não preparou isso na lousa. A mora iniciou na vigência do Código Civil de 16. E a mora prosseguiu e adentrou o momento da vigência do Código Civil de 2002. Ela prosseguiu, diferente da situação 1 e da situação 2. Essa é a situação 3. Eu queria perguntar para vocês, o tema não é nada fácil, metade dos desembargadores de São Paulo errou quando foi aplicar esse dispositivo, o STJ precisou corrigir um monte de decisão errada. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, nesta hipótese, quais juros eu aplico? Os do Código de 16, 1062, 0,5% ao mês, ou os do Código de 2002, 406, ou eu aplico ambas as regras? Dei uma alternativa C para vocês. Regra do Código Antigo, regra do Código Novo, ou ambas as regras convivem na hipótese de a mora ter se iniciado na vigência do antigo CC e ter permanecido até agora? Alguém quer contribuir com isso? Eu fui tomar água com a tampa na boca.
Lei posterior revoga a lei anterior. Diz o Lucas. O Gabriel diz que é o antigo, porque o termo inicial foi lá. O Mike diz que são ambas. O Gustavo diz que são ambas. A Gabriela diz que são ambas. Reparem, agora, concorda com o Gabriel. O Gabriel diz que é do antigo. Repara, o Arthur, repara, Gabriel, que se você disser que a regra do código antigo, você está dizendo que o código novo entrou em vigor, mas não entrou em vigor para os contratos cuja mora se iniciou anteriormente. Eu teria uma pós-eficácia de uma lei revogada, porque o Código 2002 revogou o Código 16, Gabriel. Então seria curioso, porque os juros que se iniciaram no Código antigo, então, não pode ter outra atividade, Gabriel, porque não há regra expressa do Código Civil nesse sentido. Ele revogou o Código antigo. E se ele revogou o Código antigo, eu não posso prosseguir aplicando, olha o verbo, Gabriel, prosseguir aplicando, a Marina resumiu bem a história, prosseguir aplicando o Código novo, o Código antigo já revogado. Então eu não posso aplicar para todo o período o Código antigo. Mas o Lucas entendeu que eu aplicaria o Código novo. Só que se eu aplicar o Código novo para uma situação de mora que começou no Código antigo, a lei estaria retroagindo e atingindo uma situação pretérita, o que também não é parte do sistema brasileiro. Então, a Marina foi precisa. A Marina foi precisa. Para o período de mora do Código Civil antigo, os juros são do artigo 1062. Para a mora das prestações ocorridas já no atual Código Civil, eu aplico os juros do 406. Então, Marina, eu vou resumir o seu acerto. Para as prestações que se vencerem até 10/1 de 2002, a mora iniciada até 10/1 de 2002, Zé sou eu, 10/1 de 2003, até 10/1 de 2003, antes do Código Novo entrar em vigor, os juros são do 1062. Depois disso, para as prestações que se venceram após 10/1 de 2003 para frente, os juros são do 406. Enunciado 164 do Código do CJF. Enunciado 164 do CJF. É a chamada... Como se diz em latim, meu Deus do céu? Em latim, tem a teoria dos chamados facta pendência, mas tem aquela expressãozinha, meus amigos, não sei se são meus assistentes, como é que chama aquilo em latim quando eu digo da eficácia da norma? Duas coisas. Em latim tem uma expressãozinha que é facta pendência, que são os fatos pendentes. Engraçado, se eu estou lembrando do res inter alios acta, não tem nada a ver com isso. Tempus regit actum. Oh, meu Deus. Tempus regit actum. Eu estou daqui a pouco precisando do professor Vilaça, viu, Fábio? O professor Vilaça que falava, Simão, qual é... não é súmula, viu, Gustavo, do CJF, é enunciado. É o enunciado 462. CJF é aquele Conselho da Justiça Federal que edita súmulas nas jornadas. O professor Vilaça, que eu estava dando assistente dele aqui no Largo São Francisco, quando mudou o código, Simão, qual é o artigo 159 agora? É 186, professor Vilaça. Simão, qual é o artigo tal? Eu ia dando os números dos artigos da lei atual. Até que eu contei para vocês isso. Chegou no artigo 82, que define ato jurídico. Simão, qual é que é o artigo 82 atual? Não tem mais. Não tem mais no sistema, não tem mais. Mas para dizer o que para vocês? Tempus regit actum. E, portanto, enunciado 164 do CJF, eu faço essa divisão dos juros de acordo com o início da mora. Então, quem anotou a terceira situação, lança aqui no chat para eu ver se anotou direitinho, para eu encerrar esta questão dos juros e, após o meu café, vamos para a purgação da mora. Quem anotou aí a terceira situação? Contrato celebrado na vigência do CC16. Mora iniciada na vigência 16. Mora que prossegue durante a vigência do CC02. Nessa hipótese, quais juros eu aplico? Ambas as regras. Regra antiga para a mora antiga e nova para a mora nova. Eu só quero que você anote assim, Mariana, põe assim, mora antiga. Prestações vencidas até
do 1/03. Regra nova, prestações vencidas a partir de 10 do 1/03. É exatamente isso. 1062 para a antiga e 406 para a nova. Contrato celebrado na vigência do Código 16. Mora que se inicia na vigência do Código 16. Mora que continua a vigência do Código 02. Os juros serão cobrados dos dois CC. O de 16 até dezembro de 2002, não. Até 10 do 1 de 2003. E a partir de 10 do 1 de 2003 é a mora do CC02. Contrato celebrado na vigência do Código 16. E a mora nasce no CC16 e continua no CC02. A mora em vigência do CC16, juros são do 1062. E para a mora em vigência do CC02, os juros são do 406. Põe assim, Ana, para ficar mais claro. Prestações vencidas ou mora iniciada na vigência, tá? E daí põe 10 do 1 de 03 como marco. Enunciado 164. Tendo início a mora do devedor ainda na vigência do Código Civil de 16, são devidos juros de mora de 6% ao ano, até 10 de janeiro de 2003. A partir de 11 de janeiro, perdi o enunciado, passa a incidir o 406 do Código Civil. Se 10 de janeiro ou 11 de janeiro, eu tenho uma dúvida sobre isso. Porque, para mim, é 10 de janeiro que entrou em vigor o Código Civil. Tá? Só cuidado com esse enunciado que ele fala que ele entrou em vigor em 11 de janeiro. Eu não sigo esse termo inicial. Tá certo o enunciado, mas adaptem aí a partir de 10 de janeiro. Tá? Começou o Código de 2002 com os juros do Código de 2002. Está tudo ok. Intervalo e voltamos para prosseguir com a purgação da mora. Até daqui a pouco, meus amigos e minhas amigas.